eles começaram a se organizar e Deus veio com essas leis para organizar. Olá pessoal, estamos de volta em mais um vídeo da nossa série A Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, 21, 22 e 23, são muitos capítulos. No capítulo passado a gente ficou esperando, o que Deus ia falar para o povo e aí agora já no capítulo 20 ele começa falando. E aí no capítulo 20 ele já fala dos mandamentos, né? Os mandamentos que a gente já conhece, que é passado entre as crianças na catequese, aqueles 10 mandamentos da lei de Deus, né? Isso aí, não matarás, não furtarás, não cobiçará a mulher do próximo, e assim Deus vai falando no capítulo 20 sobre esses mandamentos. E depois ele acaba que vai explicando o que quer dizer cada coisa. E aí por isso hoje a gente escolheu também os capítulos 21, 22 e 23, porque ao longo desses outros capítulos ele vai explicando e dando vários exemplos de como que vai acontecer, como que vão se cumprir esses mandamentos, né? Aí ele vai explicando relacionado à lei do altar, o que tem que acontecer, vai falando sobre os escravos, o que acontece quando toma um escravo, o que vai acontecer para dar liberdade a ele, ou as suas descendências, a sua esposa, e vai explicando detalhadamente cada coisa, cada lei. E aí ele fala sobre homicídios, fala sobre os ferimentos não mortais, fala sobre os danos causados por animais, sobre roubo de animais. Ele vem mesmo que dando a lei, se acontecer isso, faz desse jeito. Se acontecer assim, faz dessa forma. É basicamente isso, O capítulo 20, ele expõe os mandamentos e os outros capítulos ele vem explicando. Lógico que isso de acordo com o que acontecia naquela época, Aí cada um tem que trazer para a realidade que a gente vive hoje, E assim, a gente percebe que nos capítulos anteriores, Jetro, que era o sogro de Moisés, ele deu uma dica para Moisés. Moisés, vamos organizar isso aqui que tá bagunçado? E aí, realmente, depois disso que Moisés aceitou e começou mesmo, eles começaram a se organizar e Deus veio com essas leis para organizar. E aí a gente tem que lembrar que o povo de Israel era um povo muito numeroso. Então, se tivesse leis para que pudesse orientar a população de um modo geral, ia ficar muito mais fácil de organizar, E aí Moisés também não seria tão sobrecarregado quanto ele estava sendo antes. E no capítulo 22 e 23 também continua exemplificando, Só algumas anotações aqui. Essas leis eram exemplificadas em relação à reparação dos danos, à proteção da mulher, a dizer que tudo era dom de Javé, e aí de acordo com isso, ele exemplificava as doações, o que tinha que acontecer, Aí as normas para administrar com justiça, as leis para o descanso, que isso era muito importante para o povo de Israel e hoje ainda para o povo judeu. As festas principais, ele direcionava o que devia ser feito e no final desses capítulos pedia para que eles fossem fiéis e aí adorar um único Deus, lembrar que é o Deus de Israel que tirou o povo do Egito, tirou da escravidão, que deu liberdade, E aí assim termina essa série de capítulos, no capítulo 20 até o capítulo 23, dizendo sobre as leis de Deus. Então esses capítulos eles são de fato muito importantes. Lógico que cada um trazendo para a sua realidade. Hoje é bem diferente as normas do que daquela época, Naquela época eram muitas pessoas, o jeito que eles viviam era diferente. A cultura era diferente. Era diferente, exatamente. Mas a leitura dos 10 mandamentos, elas são muito importantes porque elas vão nortear a nossa vida, Assim como veio para organizar o povo de Israel naquela época, ela também nos ajuda a organizar a nossa vida. É um direcionamento de Deus. Então, faça a leitura desses capítulos, eles são muito importantes. Tenha mesmo um momento de oração e vai pedindo a Deus para te orientar
né? É legal lembrar que, assim, essas leis, elas se aplicavam ao povo daquela época. Só que a essência delas, no caso o cerne, a base do que é dito nessas leituras, é importante pra gente. Porque a todo momento você vê a questão da honestidade, vê a questão da doação, do olhar para o próximo, de agir com justiça. O momento inteiro, todos os exemplos, tudo que é dito é sempre observado dessa forma, né? E isso é muito legal, porque a gente não tem a aplicação prática do que está escrito, mas a essência se aplica na nossa vida. Então é isso aí, Deus abençoe a sua vida, te esperamos no próximo vídeo para saber o que Deus falou mais, né, para esse povo. Te espero amanhã.